CBN Madrugada. Apresentação Alves de Melo. Está chegando a hora de acertar as contas com o Leão. Chegou aí o momento de juntar toda aquela papelada para a declaração do imposto de renda. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Alexandra Assis. Ela é gerente operacional e especialista em imposto de renda da MG Contécnica em São Paulo. Alexandra, muito obrigado por atender ao convite. Tudo bem? Tudo bem. Quem está obrigado a declarar nesse ano de 2013, ano base 2012? Bem, quem está obrigado a declarar imposto de renda é quem recebeu rendimentos tributáveis, sujeito a ajuste, superior a R$ 24.500. Em relação... E tem outras situações, rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de 40 mil, obteve ganho na alienação de bens referente a ganho de capital, que teve a incidência de impostos. Outras situações também relativas a atividades de rural, bens superiores a R$ 300 mil. E no caso de aplicações financeiras, por exemplo, caderneta de poupança é totalmente isenta? Então, caderneta de poupança, ela entra na regra dos 40 mil, rendimento isento, que seja não tributáveis ou tributado exclusivamente na fonte. Se for inferior a 40 mil, não está obrigado a declarar se for este o único motivo do declarante. E nas demais aplicações financeiras, por exemplo, quem aplica em fundos, em ações, como é que tem que colocar isso na declaração? Então, com relação a ações, se teve alguma ação, alguma movimentação com ações acima de R$ 20 mil, está sujeito, inclusive, ao imposto sobre essa operação. E tem que declarar um campo chamado renda variável na declaração de imposto de renda, mês a mês, e tem que informar o valor que foi feito nessa operação, realizou nessa operação com relação ao bolsa de valores, apurar este imposto se for acima de R$ 20 mil, e se tiver prejuízo, pode ainda assim compensar no ano seguinte. Com relação a fundos de investimentos, é declarado no campo de bens e direitos, informa o valor que teve em 31 de 12 de 2012, e se teve rendimentos aí sujeitos à tributação exclusiva na fonte, declara no campo específico também de aplicações financeiras. No caso da pessoa ter rendimentos oriundos de aluguéis, como deve declarar? O aluguel não é uma despesa dedutível. Então, se teve esse rendimento, quem recebeu declara na fonte pagadora, informa de quem recebeu, aí no caso CNPJ ou CPF, e incide o imposto, aí entra na regra da tabela do imposto de renda, ou se recebe mensalmente e já está acima do limite, já apura esse imposto mensalmente e faz o lançamento na declaração. Quem paga, se quiser declarar no imposto de renda, ela vai fazer apenas a informação do pagamento. Não é uma despesa dedutível e que pode ser abatido no imposto de renda. Muitas pessoas comprando imóveis, mercado imobiliário aí bombando, e a maioria dos imóveis sendo vendida por meio de financiamentos. Como é que isso é colocado na declaração? Bom, com relação ao bem que é adquirido através de financiamento, o contribuinte deve lançar em bens e direitos este imóvel, o valor que foi considerado no financiamento, e em dívidas e ônus lança a dívida relativa àquele imóvel. Então ela lança o valor total do imóvel nos bens e lança a dívida. E ano a ano, conforme for ocorrendo o pagamento, ela vai diminuindo a dívida. Lançando dessa forma, o contribuinte já fica com um bem declarado no valor real e vai deduzindo apenas, abatendo a dívida conforme o seu pagamento. E no caso também vale para automóveis, A pessoa comprou um carro financiado, faz do mesmo jeito, Exato. E alguns contribuintes declaram o valor nos bens e direitos, declara o bem, faz lá todo o histórico e informa o valor conforme o pagamento. Também não está errado. Eu acho que fica mais claro você declarando o total do bem no direito e a dívida amortizando conforme o pagamento. Acho que fica de forma mais clara. Mas ele pode também declarar conforme os pagamentos
nos bens e direitos diretamente. Planos de saúde, como é que são feitos os lançamentos? Bom, o plano de saúde pode ser abatido no imposto de renda de quem faz a declaração no modelo completo, né? Despesas com saúde, despesa médica, odontológica, não tem limite de dedução, então pode ser abatido integralmente, né? Declara o pagamento, informa a quem pagou, informa o CNPJ para a fonte que foi paga, os dados e o valor. Tem que observar se aquele valor lançado se refere somente ao titular da declaração. Porque planos familiares, por exemplo, os contribuintes acabam confundindo e declaram os valores pagos à família numa única declaração. Então, o contribuinte deve observar que ele vai declarar no imposto de renda somente os pagamentos efetuados para aquele contribuinte, para aquele declarante. Pensões alimentícias, quem ganha e quem paga? Como é que isso é lançado? Quem ganha deve declarar nos rendimentos tributáveis. Quem recebe vai declarar... quem paga, né? Quem paga vai declarar nos pagamentos efetuados, pagamentos e doações. Tem um campo específico e um código que você informa. Você pode informar lá o valor, exatamente o que foi pago. Então, quem recebe vai tributar esse valor. Quem paga pode abater, informar, na verdade, que acaba não abatendo, né? Informa no campo pagamentos e doações. Quem tem bens ou recebe rendimentos no exterior, como é que deve proceder? Então, rendimentos no exterior tem também um campo específico, né? Rendimentos recebidos de pessoa física, né? Ou exterior. Você lança o valor, converte esse valor para moeda, né, em reais. Então, é também um rendimento tributado, só que é num campo separado da fonte de pessoa jurídica. Tem que fazer a conversão, se você recebe em moeda estrangeira, converte para o valor na data que foi recebido. Então, quem tem esse recebimento, precisa observar mês a mês, para que na declaração esteja o valor corretamente declarado. É possível fazer o pagamento antecipado do imposto de renda? Enfim, tem gente que recolhe todo mês de forma antecipada. Como é que funciona isso? Isso é possível fazer através do Carnê-Leão. Né? Tem um campo específico também, deste mesmo campo de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior. Você faz a informação, coloca a informação do rendimento que teve e faz o recolhimento do DARF mensal. Na declaração você pode informar esses pagamentos e vai ser abatido do total de imposto a pagar. Geralmente quem faz esses recolhimentos são pessoas físicas que recebem aluguéis e que esses valores acabam sendo superiores ao limite do imposto de renda. Então tributa esse valor, recolhe antecipadamente e na declaração faz o lançamento e aí entra o ajuste no imposto a pagar. No caso de pessoas casadas, em quais situações é mais vantajoso fazer a declaração em conjunto ou em separado? Bom, se as pessoas tiverem rendimentos tributáveis separados, precisa fazer a simulação na declaração e geralmente compensa fazer separado, porque senão vai somar os rendimentos e este rendimento vai ser tributado. Então, as pessoas observando os limites que tem em cada declaração, que no caso hoje, para 2013, é de 24 mil aproximadamente, o contribuinte precisa lançar os rendimentos e observar. Está acima deste limite, então não compensa fazer junto. O ideal é que faça separado, porque na declaração simplificada tem um desconto de 20% na renda tributável. Na soma, vai ultrapassar esse limite e o contribuinte vai acabar saindo em desvantagem. Então, o ideal é que faça separadamente, geralmente compensa fazer separado, e informe na declaração dos cônjuges os CPFs de cada um em sua declaração e junte os rendimentos, informando que o cônjuge, informado o CPF da declaração, recebeu tais rendimentos e que soma ao rendimento daquele cônjuge. Então, é uma forma de somar os rendimentos sem tributar junto. É uma alternativa, né, para pagar menos imposto. Uma alternativa para pagar menos imposto. Vincula as declarações da mesma forma, porém a tributação é independente. Estamos conversando com Alexandra Assis, gerente operacional e especialista em imposto de renda da MG Com Técnica, sobre imposto de renda
2013 e ano base 2012. Alexandre, em relação à rescisão de contrato de trabalho, indenizações, elas entram como? Não são tributáveis, né? Não são tributáveis. Tem um campo também de rendimentos isentos e não tributáveis. Tem um campo específico que fala indenizações por contrato de trabalho, entra também o fundo de garantia, outras informações de rendimentos isentos, por exemplo, seguro-desemprego. Então, o contribuinte pode fazer a informação do que recebeu, porém esse rendimento não vai ser tributado. Em quais situações é mais vantajosa a apresentação da declaração? No modelo completo ou no simplificado? Bom, no modelo completo, para os contribuintes que possuem despesas a serem declaradas. Desta forma, o contribuinte precisa primeiro também fazer a simulação no programa de imposto de renda, porque mesmo que ele tenha muita despesa, ele tem que ter um rendimento tributável e muito imposto retido para que no abatimento dessas despesas ele consiga ainda restituir algum valor. Então, o próprio programa, ele traz essa simulação. Ele informa, você faz os lançamentos e ele converte para o modelo completo ou simplificado. Se o contribuinte tiver uma única fonte de renda, uma única despesa ou um único dependente, ainda assim geralmente compensa fazer declaração simplificada. Porque com esse desconto embutido de 20% na renda tributável, acaba substituindo as deduções legais da declaração completa. Então, geralmente compensa fazer simplificada. Agora, quando tem muita despesa, aí tem muita despesa médica, tem ensino, aí compensa pode fazer a simulação para ver se faz a completa. O programa traz essa simulação automática, então o contribuinte tem a opção de escolher, completa ou simplificado, ele faz os lançamentos, o que for mais conveniente, ele pode fazer a opção na hora. Como é que são feitas as declarações que incluem as despesas com o ensino, Alexandra? Então, com o ensino tem que ser um modelo completo, tem que informar a instituição, CNPJ, os valores pagos, lembrando que os valores com ensino pode ser ensino infantil, fundamental, médio, técnico, superior, pós-graduação. Não entra, por exemplo, idioma, uniforme escolar, material escolar. Tem muita gente também que acaba confundindo lança, depois acaba sendo chamada malha fina, não tem a comprovação dessas informações. Tem apenas do pagamento do ensino, mas dessas despesas que não são dedutíveis, acaba sendo glosada. Ou seja, transporte escolar também não entra. Também não entra. Em relação aos fundos dos direitos da criança e adolescente, como é que isso pode ser declarado? Como é feito o procedimento? Então, esses fundos entram também em pagamentos e doações efetuados, né? Tem os campos específicos e os códigos específicos para serem lançados. Você tem os limites também de dedução, precisa observar. Doações, agora tem um campo específico, porque foi um motivo muito grande de malha fina também, que geralmente o contribuinte é chamado a comprovação documental. Então, a Receita criou um campo específico, você informa quais são os valores, e você precisa observar para cada tipo de doação qual é o limite. Doação em espécie, doação a partido político, doações feitas a entidades, doações a estatutos que pertencem ao Estatuto da Criança e Adolescente. Então, cada doação tem uma regra específica, então precisa ficar atento, porque tem limites, tem períodos, então o contribuinte precisa ficar muito atento para não correr o risco de cair na malha fina. Por quanto tempo o contribuinte deve guardar esses comprovantes? Bom, o prazo prescricional é de 5 anos. Então, é ideal que o contribuinte mantenha a guarda desses documentos pelo menos 5 anos e sempre à mão, porque mesmo processada, a declaração pode cair na malha fina. Tem muita gente que fala, eu processei minha declaração e eu estou tranquilo. Pode ficar tranquilo em parte. Porém, se uma fonte pagadora ou alguém que você teve alguma relação na sua declaração de imposto de renda for chamado malha fina, você pode também ser chamado. Não é regra, mas pode acontecer de você ser chamado. Então, sendo chamado, toda a documentação que fizer parte daquela declaração, o ideal é guardar numa pastinha, ano a ano, tudo separado. Se for chamado, tem tudo para comprovação. Em relação aos planos de previdência PGBL e VGBL, quais os que podem ser colocados aí na declaração? Como é que isso é feito?
As contribuições à entidade de previdência complementar são PGBL. Você lança nos pagamentos e doações, é o campo específico também. O VGBL é um bem, você lança em bens e direitos. Então, o contribuinte precisa observar. Os pagamentos de PGBL é uma contribuição que ela faz a uma previdência complementar. O VGBL ele é titular de um direito, então passa a ser dele um bem e ele declara nos bens e direitos. Ano a ano, se ele fizer algum aporte, ele vai aumentando esse bem, isso vem um informe de rendimentos da fonte, né, ele aumenta o valor do bem e se ele fizer contribuições, ele também declara em pagamentos e doações quando se tratar de PGBL. Tem essa distinção também no lançamento. No caso de resgate, ele paga imposto de renda na hora da operação, não é isso? Isso, já é tributado exclusivamente na fonte. Se ele fez esse resgate, ele fazendo esse resgate, ele tem que declarar no imposto de renda nos rendimentos tributáveis, lançar o imposto que foi retido e, em alguns casos, até dá para restituir uma parte desse valor. Agora, corretamente lançado, né? Há muitos anos as pessoas reclamam aí que estão pagando cada vez mais impostos, os brasileiros, de um modo geral, vêm tendo um ganho de rendimento, mas aí o leão vai lá e pega boa parte disso. Há quanto tempo essa tabela não é corrigida de forma adequada, hein, Alexandra? Olha, há anos ela não está sendo corrigida. Ela tem uma correção, mas mínima, né? Este ano, por exemplo, a correção foi de 4,5%. Não representa praticamente nada em relação à demanda, né? A quantidade de contribuintes que passaram a ser declarantes de imposto de renda baixa hoje em dia. Uma fonte acaba declarando imposto de renda porque a tabela não está adequadamente, né, ajustada, está sendo ajustada adequadamente. Então, isso atinge muitos contribuintes, acabam pagando muito imposto, não conseguem restituir, na sua grande maioria, a totalidade desse imposto, né, restituir parte, e, infelizmente, por conta dessa defasagem no valor. E tem muita gente aí que tem 2, 3 empregos e são 2, 3 fontes de renda, tem que lançar tudo e na hora lá a coisa se complica também, né, Alexandre? 3 fontes de renda, uma fonte é para pagar imposto. Geralmente acontece isso muito com médicos, né, profissionais liberais. No escritório a gente faz muita declaração de empresários, mas também de alguns profissionais liberais. A gente percebe que com essa defasagem eles acabam trabalhando muito, pagando muito imposto e não tem como restituir esse valor. E um dos casos mais comuns de cair em malha fina é justamente a omissão de outros rendimentos, né? Exatamente. O contribuinte acaba sendo muito prejudicado, porque acaba trabalhando muito e tem que ser de forma comprovada, porque com esse cruzamento de informações, a ilegalidade não tem como mais ser feita, as pessoas não têm como se manter ilegais ou informais e tem que declarar o imposto, porque quem pagou vai declarar, quem recebeu acaba sendo obrigado também a declarar. Alexandra, nós teríamos muito mais perguntas para você, mas estamos com o tempo esgotado. Eu agradeço a sua participação aqui na CBN, espero contar com você em outra oportunidade. Ok, com certeza. Ótimo programa para vocês. Obrigado. Conversamos com Alexandra Assis, gerente operacional e especialista em imposto de renda da EMG Contécnica em São Paulo.